Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Eu sou Nakamura, advogado e professor há mais de 10 anos, com pós-graduações na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete. E vocês pediram e eu estou aqui. Doutor, comenta sobre o indulto do presidente ao Daniel Silveira. Pode, não pode, como é que fica? Pessoal, estou aqui nada mais, nada menos com a opinião de Celso de Mello, que já foi presidente do STF e foi ministro do STF até agora, em 2020. Então, muita atenção, pessoal. Olha só o que ele falou e já vamos começando aqui. Para começar bem, né? Deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E olha só isso aqui, pessoal. A palavra do dia. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Comente amém para essa palavra de Colossenses. E já vamos seguindo aqui, pessoal. Olha só o ministro Celso de Mello. Primeiro de tudo, né? O que a Constituição diz sobre isso? Bom, se a gente for só analisar a letra fria da lei, está escrito, olha, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 12, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então está escrito aqui, compete privativamente ao presidente da República, conceder indulto e comutar penas, né? Então, tá aí. Se for só analisar isso, tá aí, artigo 84, inciso 12. Agora, vamos ver o que o Celso de Mello falou nesse artigo do Conjur, múltiplos vícios de inconstitucionalidade no decreto de indulto de Bolsonaro. Olha só, pessoal, saiu no Conjur, consultor jurídico, recomendo muito, um dos portais mais respeitados no mundo jurídico. Olha o que o ministro Celso de Mello falou. Só posso apoiar e concordar integralmente com o que a comunidade jurídica tem dito e enfatizado por intermédio de juristas eminentes, em manifestações agora reforçadas pelo brilhante e primoroso parecer do professor Lênio Streck, relator da matéria na Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Federal, que se pronunciou com substanciosa e inatacável fundamentação pela inconstitucionalidade do decreto de indulto individual ou de graça em sentido estrito, editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha só, então vamos acompanhando. Nesse ato presidencial, vislumbram-se múltiplos vícios de inconstitucionalidade, como ofensas patentes aos princípios da impessoalidade, da separação de poderes, da moralidade, da proteção penal insuficiente, que é uma dimensão negativa do postulado da proporcionalidade, tudo a pôr em evidência o claro e censurável desvio de finalidade que contamina e transgride o coeficiente de validade desse decreto juridicamente imprestável. 3 exclamações. E realmente, pessoal, no artigo jurídico, você vê aqui 3 exclamações, isso aqui é raridade. Não se pode desconhecer que o desvio de finalidade qualifica-se como vício gravíssimo, apto a contaminar a validade jurídica do ato estatal, mesmo quando fundado no poder discricionário do agente público, no caso o presidente da República, inquinando-o de nulidade, tal como adverte o magistério de eminentes doutrinadores, como Eli Lopes Meireles, Fernanda Marinella, Márcio Pestana, Lúcia Vale Figueiredo, Maria Silvia Zanella de Pietro, Marcel Justin Filho, Edmur Ferreira de Faria, Diógenes Gasparini, Celso Antônio Bandeira de Melo, Raquel Melo Urbano de Carvalho, pessoal. A configuração desse grave vício jurídico, que recai sobre um dos elementos constitutivos do ato administrativo, pressupõe a intenção deliberada por parte do administrador público de atingir o objetivo vedado pela ordem jurídica ou divorciado do interesse público, tal como tive o ensejo de advertir em decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, apoiando-me para tanto em importante magistério doutrinário.
A prática desviante de conduta ilegítima, como essa em que Bolsonaro incidiu, revela-se, no caso desse inconstitucional decreto presidencial, pela prova inequívoca de que o chefe de Estado, não obstante editando ato revestido de aparente legalidade, valeu-se desse comportamento político-administrativo para perseguir e realizar fins completamente desvinculados do interesse público. Advirta-se, finalmente, que mesmo atos de perfil discricionário estão sujeitos ao controle jurisdicional quanto à sua legitimidade constitucional. Vamos seguindo aqui que eu já vou falar, né? Eu tô a favor, eu tô a contra. Calma, pessoal. Se você é a favor, se você é contra, você vai ter argumentos de ambos os lados. Vem acompanhando comigo o que o Celso de Mello falou. O antijudiciarismo, que nega a possibilidade de fiscalização jurisdicional dos atos em geral, inclusive os de natureza estatal, nada mais reflete senão típica característica de regimes autocráticos, que temem o controle de seu comportamento por juízes e tribunais independentes. A inafastabilidade do Judicial Review, a revisão judicial, constitui, como lembra o saudoso publicista espanhol Garcia de Enterria, o parágrafo régio do Estado de Direito, fundamentado em bases eminentemente democráticas. Então, até aí, ele está defendendo aqui realmente que os atos podem ser revistos pela via judicial. Isso aí, tranquilo, podem ser revistos. Agora, acompanhe aqui comigo, pessoal. É plena e legítima a sindicabilidade jurisdicional de qualquer ato estatal, ainda que discricionário e impregnado de índole política, se houver incidido em transgressão à ordem constitucional. Então aqui não é só falar se eu concordo, não concordo, tá certo ou não tá certo. O ministro Celso de Mello, ele diz, olha, o ato tem que ser revisto se houver transgressão à ordem constitucional. Essa orientação, além de antiga e correta, traduz posição consagrada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como o revela julgado da nossa Corte Suprema, proferido no final do governo Marechal Hermes da Fonseca. E o STF se posicionou assim, Desde que uma questão de governo ou de natureza política, observação minha, está subordinada a textos expressos na Constituição, deixa de ser questão exclusivamente política. Então, se a questão está subordinada a texto da Constituição, já não é só uma questão política e entra numa questão jurídica e dispõe-se ao controle do Poder Judiciário. Agora, pessoal, então aqui ele disse, na opinião dele, que está eivado de vários vícios que são inconstitucionais aqui. Agora, o que acontece, pessoal? O próprio STF, quando ele foi julgar uma questão semelhante, ou seja, no último caso que o STF se posicionou em relação ao indulto de um presidente, foi lá no caso do Michel Temer, que o Procurador-Geral da República falou que, olha, Michel Temer foi muito bonzinho nesse indulto dele, ele concedeu indulto aí para todo mundo, Michel Temer teria sido muito bonzinho, teria sido muito benevolente com crimes do colarinho branco, com quem foi condenado pelo Petrolão, pelo Mensalão, pela Lava Jato. E aí, na ocasião, o STF ele falou o seguinte, olha, não é que a gente concorde, mas nós temos que respeitar a separação dos poderes, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, que são independentes e harmônicos entre si, conforme diz aqui a nossa própria Constituição. Então, pessoal, diante disso, é que nós temos que ver, olha, artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Então nós temos que ver como que o STF vai se posicionar nesse caso, porque na última vez que ele se posicionou em um processo semelhante, que o mais recente é esse que eu mencionei, do Michel Temer, ele falou, olha, não é questão da gente concordar, Talvez ele tenha sido benevolente demais, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer esse controle de mérito. Então, vamos ver se ele vai alterar a jurisprudência ou se ele vai continuar do mesmo jeito, se realmente era só cabia somente ao presidente decidir
E aí, o que você acha? Comenta aqui, a sua opinião é muito importante. E claro, né, pessoal, fiz esse vídeo aqui justamente porque vocês pediram nos comentários. Então, comenta aqui as suas dúvidas, as suas opiniões e eu vou fazendo os vídeos conforme vocês forem pedindo, forem questionando e tudo aqui feito para esclarecer. Beleza, pessoal? E você, é contra ou a favor do indulto que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a Daniel Silveira? Comenta aqui o que você acha, por que você acha, e nós vamos debatendo, claro, né, pessoal? Sempre baseado em fundamentos jurídicos. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até os próximos vídeos.